perseverança em Jesus, estava em uma ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então se assente por alguns minutinhos. Vamos meditar um pouco na poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é constituída de 66 livros, sendo 39 no seu Antigo Testamento e 27 em seu Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 5 partes. Repita comigo, 5 partes. História, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Dentro da Bíblia existe uma divisão chamada dispensação. As dispensações são constituídas por 7: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. O que seria a história? História está inserida desde o livro de Gênesis até o livro de Esther, inclui o livro de Atos dos Apóstolos, porque também se trata de um livro histórico. Os livros poéticos são livros de Jó, Salmos, Cantares, que tratam de poesias. Os livros proféticos, existe tanto os livros dos profetas menores, como também o livro dos profetas maiores, incluindo também o livro do Apocalipse, porque também é um livro profético. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o evangelho do reino, mostra Jesus como rei. O evangelho de Marcos é o evangelho do servo, mostra Jesus como um sofredor. O evangelho de Lucas é o evangelho do Filho do Homem, que mostra Jesus em sua humildade. E o evangelho de João é o evangelho do Filho de Deus, que mostra Jesus em seu poder e em sua glória. As cartas, que começam desde o livro de Romanos e vai até o livro de Judas. Lembrando que o Judas que aqui escreveu esse texto não é o mesmo Judas Iscariotes, que traiu a Cristo e vendeu ele por algumas moedas de prata. Estamos falando de outra pessoa que se destacou dentro da palavra de Deus. No Evangelho de João notamos o homem a qual o Senhor chamou de filho do trovão, juntamente com Tiago. É o mesmo também que o Senhor chama de discípulo amado. Discípulo amado esse que escreveu o 4º Evangelho e escreveu mais 3 cartas. A primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João, e também escreveu o livro profético por nome de Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela vem do grego, que significa apocalipse, que quer dizer revelar, descobrir ou abrir de uma cortina para que todo mundo possa ver os adventos que estavam acontecendo e que breve iria acontecer. O livro de Apocalipse é dividido em 3 partes: o que é, o que era e o que iria vir. Esse mesmo texto é mencionado na Bíblia em Apocalipse, chamado de Alfa e de Ômega, o princípio e o fim. O mesmo escritor que escreveu o livro de Apocalipse, ele vai nos narrar a história em que ele está inserido. É uma história conturbada. Por que é uma história conturbada? Eu quero que você entenda aqui o que o Senhor quer falar conosco. Porque existe uma história conturbada? Porque quando João era aquele que era mais íntimo de Jesus, a Bíblia vai demonstrar isso. Existem pessoas mais íntimas, pregador. Existem pessoas que Deus está mais perto delas, com certeza. Existem aqueles que se entregam mais. Existem aqueles que se entregam mais a sua vida a Cristo. Tem mais uma vida de oração, tem mais uma vida de comunhão, tem mais uma vida de busca. Sendo assim, Deus se torna mais íntimo dessa pessoa.
Não porque as outras são ruins, é porque as outras pessoas tiram pouco tempo para o Senhor, tira poucos minutos para o Senhor. Tem pessoas que pensam que o culto começa aqui, dentro da igreja, 4 paredes, mas o culto já começou faz tempo. O culto começou quando nós acordamos, levantamos a mão para o céu e agradecemos, porque deitamos e acordamos, porque o Senhor sustentou. Nós começamos a cultuar quando nós fazemos um jejum, sendo ele das 8 ao meio-dia, não importa. Quando nós entregamos o nosso jejum ao meio-dia para almoçarmos, estamos entregando o nosso devocional, se entregando mais a Deus. Quando à tarde, mesmo trabalhando, alguns em casa colocam um louvor na TV, colocam louvor no som e começam a ouvir. Ali a presença de Deus está se manifestando. Você está cultuando a Deus. Lá na minha rua, graças a Deus, pastor José Ramalho, que tem muitos crentes, então começa louvores nas casas, e você vê as pessoas adorando ao Senhor e cantando hinos a Deus. Você ouve até pessoas falando em outras línguas espirituais, porque estão sentindo a poderosa presença de Deus. Ora, o culto não começou aqui às 19h30, o culto já começou faz tempo para alguns. Alguns já saíram de casa adorando, alguns já saíram com louvor no coração. João era assim, a sua vida era voltada para o Senhor. Aonde o Senhor estava, pastor José, ele queria estar junto, ele queria intimidade, ele queria ser cristocêntrico, colocar Deus no centro da vida dele. Aonde ele estava, ele era mais íntimo. Quem não se lembra, na mesa da ceia, enquanto todos estavam sentados, eu acredito que tinha do lado de Jesus uma cadeira específica. Se alguém fosse sentar nessa cadeira, logo iria ouvir: este lugar pertence a João, porque João era o mais íntimo. Se alguém fosse chegar perto, alguém dizia: ei, esse lugar não é teu, esse lugar é de João. Existe no culto, na igreja, nós pegamos uma cadeira e ali nós falamos: esse é o lugar aonde eu quero cultuar. Muitas das vezes você senta todos os dias de culto no mesmo lugar, você adota esse lugar para você adorar a Deus. Acredito que João tinha esse lugar bem próximo de Jesus. Quando Jesus está ali na ceia, o próprio João, aquele que é íntimo, porque ele é íntimo, porque o texto vai dizer que ele deita a sua cabeça sobre o ombro de Cristo. Alguém que deita a cabeça no ombro de alguém, essa pessoa é íntima. Não tem como você colocar a sua cabeça no ombro de alguém que você não conhece. A pessoa vai falar: que isso? Que isso que você está fazendo? Mas João, ele tinha uma intimidade. Ele colocou a cabeça sobre o ombro de Cristo, e Cristo revelou para ele aquilo que ele nunca revelou para ninguém. Sabe o que é isso? É intimidade. Quando temos intimidade com Deus, Deus faz algo na nossa vida que Ele não fez na vida de ninguém. Diga para esse irmão que está do teu lado: é noite de aumentar a intimidade com aquele que está lá em cima. Eita, tem glória na casa. A intimidade dele era tão grande com Cristo, que o próprio Cristo olhou para ele e disse: ei João, tu és o amado. Todos verão a morte, mas tu não verás a morte por martírio, mas você só morrerá enquanto vê a minha glória. O que o Senhor está dizendo para João: João, você vai viver muito, você vai viver muitos dias, vou fazer coisa extraordinária na sua vida. Eu vejo João se tornando um dos discípulos mais usados. Além de Pedro, que era muito usado, Pedro era um pregador. Quem não se lembra quando Pedro prega em Atos capítulo 2? Quem daria a oportunidade para Pedro?
Pedro era um homem de língua muito dura, e ele era um galileu. O que é um galileu? Pessoas que eram galileus são pessoas que tinham a língua presa, tinha dificuldade de se expressar. Em um culto não colocariam Pedro para pregar, mas Deus é tão bom que Ele escolhe quem Ele quer. Deus é tão bom que Ele usa quem Ele quer. Eu estou sentindo a glória aqui. Deus é tão bom que Ele pega uma pessoa que é gaga e faz ele pregar a palavra de Deus. Enquanto Pedro pregava com ousadia, mais de 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É uma ministração de alguém improvável. É a ministração de alguém que ninguém dava nada. É a ministração de alguém que era gago. Era a ministração de alguém que ninguém acreditava. Era a ministração de alguém que ninguém aplaudia. As pessoas só olhavam para os erros de Pedro. Pedro cortava a orelha. Pedro negou Jesus. Pedro fez isso, Pedro fez aquilo, mas ninguém lembrou quando Pedro andou por cima das águas. Ninguém lembrou quando Pedro pregou e a glória invadiu a casa e almas foram tomadas pelo poder do Espírito Santo. A diferença de Pedro para João é que Pedro é pregador, João, pastor de ovelhas. João sabia lidar com as ovelhas. A Bíblia diz que ele era pastor em Éfeso, cuidava das igrejas da Ásia Menor. A Bíblia vai dizer que João, ele é diferenciado. E eu vou dizer para você porque João é diferenciado. Sabe por que João é diferenciado? Porque diz o texto que na época em que João era pastor, era um dos períodos mais difíceis, pastor Zé. O que período era esse? Era o período de dinastias. O que era dinastias? Eram reinos que eram passados de pai para filho. Dentro desses reinos que foram inseridos, vai dizer a história que existia um homem por nome de Vespasiano. Vespasiano tinha 2 filhos. O nome era Tito e o outro nome era Domiciano. Vespasiano tinha em seu coração, segundo a história, de levantar um coliseu. O que era um coliseu? Era uma espécie de arena, como está escrito no tema disto aqui. O texto vai dizer, e a história, que ele até começa a fazer uma construção, aonde seria o coliseu. O coliseu é como se fosse uma arquibancada redonda, aonde no meio pessoas eram lançadas para morrerem. Isso virou tema de filme, isso virou tema de série. Você assiste em diversos lugares, as arenas sendo abertas e os cristãos sendo lançados dentro dessas arenas. Preste atenção aqui para você não perder. Enquanto eles eram lançados dentro da arena, os leões eram libertos. E quando os leões eram soltos, pastor Zé, diz a história que ele começava a correr atrás daqueles que tinham medo, porque o texto e a história vai dizer que alguns tinham medo, se levantavam, corriam, e os leões os perseguiam. Mas pasme vocês que estão aqui, tinha pessoas que permaneciam com os joelhos dobrados no chão, com a mão levantada para o céu e dizendo: Senhor, me livra. Sabe o que acontecia? Os leões passavam por perto, mas não atingia aquele que estava em oração. Diz a história que Vespasiano não consegue inaugurar. Seu filho Tito começa a reinar depois de sua morte. O seu reinado é pequeno, parece que dura aproximadamente 3 meses, morre. Então Domiciano vai começar a reinar nessa dinastia. A história vai dizer que quando ele começa a reinar, ele termina de construir o Coliseu. A primeira coisa que ele faz,
Dentro da Roma tinha crentes, dentro da cidade tinha crentes que mandavam ofertas lá da cidade para Jerusalém. A primeira coisa que ele faz, ele monta uma casa da moeda dentro do seu reino, obriga os cristãos a levarem as ofertas para dentro de sua casa do tesouro, e aqueles que não cumpriam aquilo que ele dizia, eram lançados dentro do Coliseu. Alguns morriam por serem fiéis à palavra do Senhor. Eu vou pregar para você aqui, porque alguém está pensando que o evangelho é oba-oba, está pensando que o evangelho é mil maravilha, está pensando que o negócio é bonzinho. Pessoas morreram para que o evangelho tivesse chegado até você. Então dê valor a essa mensagem que está sendo pregada aqui. Os que se negavam eram lançados dentro do Coliseu para morrerem por comida de leões. A história diz que alguns eram empalados. O que é empalado? Morria com uma estaca no meio do seu estômago e ficava pendurado por dias. As aves dos céus desciam e comiam os restos dos crentes que eram fiéis até a morte. A história vai dizer que alguns eram colocados em fogueiras. Dizia, vai negar ao Senhor Jesus. Eles diziam, não, eu posso até morrer, mas negar a Jesus eu não nego. Eu posso até ser queimado, mas negar a Jesus eu não nego. Quantos morreram queimados? Quantos morreram crucificados? Vou dizer uma coisa, talvez você não sabia, mas quase todos os discípulos, apenas um não morreu por martírio. Sabe o que é isso, irmão? Todos morreram por mártir, testemunhas vivas do evangelho. Sabe o que é isso? É Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, é Tiago morrendo ao fio da espada, é Estevão sendo apedrejado, é João Batista perdendo a cabeça, é Jesus indo para dentro de uma cova, mas ao terceiro dia ele ressuscita para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Pessoas morreram pelo evangelho de Cristo. A Bíblia vai dizer que nessa época começaram a perseguir alguns das igrejas, e nessa época João também começa a ser perseguido. A ordem é: quem for pego pregando a palavra de Deus irá sofrer por morte. Nesse período, muitas pessoas sentem medo, muitas pessoas querem se esconder, mas a Bíblia diz que quando alguns sentiam medo, Deus estava dizendo do céu: eu preciso revestir alguém do meu poder. Porque crente, quando é revestido do poder de Deus, nada para ele. O crente, quando é tomado pelo poder de Deus, nada para ele. Tem crente parando porque alguém não cumprimentou ele com a paz do Senhor. Tem crente parando porque alguém fez uma fofoca dentro de uma casa, numa mesa, falando mal da pessoa. Aí a pessoa diz: eu vou parar, estão falando mal de mim. Tem pessoas, porque não tiveram oportunidade no culto, ficam tristes, querem ir embora da igreja. Tem pessoas, porque Deus não abriu a porta, querem ir embora da igreja, mas Deus não abriu a porta. Deus não é obrigado a abrir porta para ninguém. Deus, ele só abençoa quem adora ele em espírito e em verdade, sem querer nada em troca. Tem pessoas: porque me xingaram eu vou parar.
Porque falaram no meu nome, eu vou parar. Eu vou dizer uma verdade para você aqui. Chamaram Jesus de endemoniado, chamaram Jesus de mentiroso, chamaram Jesus de lunático, disseram Jesus é demônio, ele está debaixo da unção de Satanás. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava curando os enfermos, batizando e fazendo a obra. Será que você pode levantar a mão direita? Tu não é crente menino, tu é crente cheio da presença de Deus. Nada vai te parar. Diga para você mesmo: nada vai me parar. A fofoca não me para, os olhares feios não me para, a luta na minha casa não me para, a porta fechada não me para, o sofrimento não me para. Eu estou pregando para crente que veio receber aqui, pastor Zé. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Eu estou pregando para Davi. Tem gigante, tem pessoas dizendo Davi é uma criança, e Davi está dizendo: ei meu filho, tem gigante na minha frente, mas tem um maior do que gigante. Eita, eu estou sentindo a glória. Eu estou pregando igual para crente Josué. Tem uma muralha na frente, mas o Deus que mandou a gente rodear disse que vai derrubar ela por terra. Eu estou pregando para Gideão, que tem apenas 300 contra um exército inumeroso, mas ele está dizendo: aqui tem tocha, aqui tem fogo, aqui tem cântaro. Eu estou pregando para Paulo. Eu apanhei, tomei uma quarentena menos uma de chicote, caí no meio do mar, sofri naufrágio, fui picado por cobra, fui vendido, fui traído, fui preso, mas a graça me basta. A graça me basta. Eu vou pregar para crente cristocêntrico aqui. É isso que você quer? Vou pregar. Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a tua vontade que prevalece, não é mais o teu querer que prevalece, não é mais o que tu quer que prevalece. Deus está dizendo: ainda quem manda na casa sou eu, ainda quem manda na tua vida sou eu. Vai tentar correr para a esquerda, para a direita, e Deus está dizendo: aonde tu for eu entro, aonde tu for eu chego. Pode levantar a mão por 30 segundos. Comece a liberar glória na casa. Crente que não é revestido, a primeira aprovação ele para. Crente quando não é revestido, a primeira perseguição derruba ele. Crente quando não é revestido, a primeira aprovação ele desiste. Quando João pensou em desistir, o Senhor olhou para o céu, do céu, e disse: espera aí, João, sabe o que está faltando na tua vida? É a minha glória. Porque o escolhido não tem escolha. Ah, mas eu vou fugir. Pode ir para onde você quiser, lá ele vai estar. Davi disse: se eu me esconder no buraco mais fundo, lá o Senhor estará. Se eu subir no mais alto monte, lá o Senhor me encontrará. E se eu voar nas asas da garra, o Senhor vai estar lá. Porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eita! Emanacalaxéria. Ele é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. Meu Deus! Enquanto você dá glória aqui, enquanto você marcha aqui, Deus está enviando o anjo lá. Enquanto você guerreia aqui, guerreira, enquanto tu guerreia aqui, guerreiro, Deus está enviando o anjo lá.
Vai ter vitória na tua casa. Levanta a mão direita. Vai ter vitória no teu casamento. Vai ter livramento dentro da tua casa. Eu sou pentecostal e eu sou doido. Eu estou vendo o caixão sendo quebrado no meio. Eu estou vendo uma macumba sendo quebrada no meio. E Deus está dizendo: eu estou entrando na guerra, filha. Eu estou entrando na tua peleja. Se você crê, eu preciso de pelo menos 3 crentes malucos dentro dessa igreja para receber o que eu estou recebendo. Cadê o primeiro? Já tem amarraia. Já tem uma que levantou para cortar laço aqui. Eu quero os guerreiros. Cadê os guerreiros dentro dessa igreja? Vai, abra a sua boca. Tem laço de morte sendo quebrado. Tem demônios caindo por terra. Tem família sendo reestruturada. Enquanto você está aqui, Deus visita a saúde. Eu estou pregando para quem veio dar lugar para o Espírito. Se você puder, eu vou te dar 30 segundos para você encher a casa da glória. Kamashemahara. Kemahamatura matéria mihamanatara matura maha. Seja cheio do Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ser igual Daniel. Daniel, disseram que se você orar, vão te lançar lá dentro da cova dos leões. Parafraseando aqui, é mente de pregador. Eu acredito que Daniel estava dizendo: pode mandar vir, eu vou estar no mesmo horário, no mesmo lugar, fazendo o que eu gosto de fazer, que é orar. E ninguém vai fazer eu parar de orar. Chegaram lá, pastor José Ramalho, no mesmo momento que ele estava com o joelho dobrado. Lançaram ele dentro da cova dos leões. Sabe o que ele continuou fazendo? Orando. E Deus vai lá e envia o livramento. Crente cheio do Espírito Santo. Ananias, Misael e Azarias disseram que se você não dobrar o joelho para essa estátua, vai ser lançado dentro da fornalha de fogo. Eu acredito que os 3 jovens disseram: pode me lançar lá dentro, porque o 4º homem da fornalha vai passear comigo no meio do fogo. Eita! João recebe um revestimento, e eu termino já. Quero que você preste atenção. João recebe o revestimento, e quando ele recebe o revestimento, o homem de Deus, ele vai para cima. Mas tem ameaça. Maior é o meu Deus. Eu vou continuar pregando. Disseram: mas se você não parar de pregar, vão te pegar e vão te dar uma sentença. Vai dizer: então eu morro pregando a palavra. Disseram para Vespasiano, não Domiciano: olha lá, tem um homem lá, um velhinho, pastor de igreja, que disse que não vai parar de pregar a palavra de Deus. Está vendo como vocês perdem a atenção muito rápido? A palavra de Deus você não pode perder a atenção. Preste atenção para cá. João não sente medo. Estão falando para ele: vão te prender. Ele está dizendo: podem me prender, mas parar de pregar eu não paro. A Bíblia vai dizer que quando vieram persegui-lo,
ele estava no mesmo lugar, pregando a palavra de Deus. Disseram: vamos levar ele até o Coliseu, vamos colocar um tacho de azeite quente, fervendo, vamos dar oportunidade para ele. Se ele negar, a gente tira ele, mas se ele não negar, jogamos ele dentro do tacho de azeite. Deram a oportunidade para ele. E vai negar o Senhor Jesus? Vai dizer: eu não nego. Vai parar de adorar Jesus? Eu não paro. Vão te lançar dentro do tacho de azeite, pode me lançar, eu vou continuar adorando ao Senhor. Pegaram o velhinho, prepara o glória a Deus. Pegaram o velhinho e jogaram ele dentro do tacho de azeite quente, fervendo. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque enquanto ele estava debaixo do azeite, ele estava adorando. Diz um filósofo que maior era o azeite que estava dentro dele do que o azeite de Domiciano. Pegaram então e disseram: esse homem é diferente, arranque ele de dentro do tacho de azeite, porque senão o testemunho dele vai ganhar muito mais almas do que o que eu estou tentando fazer. Tentaram matar ele, mas disseram: não aconteceu nada com ele. Vamos colocar ele dentro de um barco e levar ele para dentro de uma ilha por nome de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha vulcânica. Era usada para colocar as pessoas que cometiam algum erro, ou era considerado pessoas perigosas. Colocaram João dentro dessa ilha. No pior momento dele, eu vou dizer para você, irmão, no pior momento que você estiver passando, é o momento que Deus vai se revelar. Será que alguém pegou isso aqui? É no pior momento que Deus aparece. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Enquanto ele é lançado dentro dessa ilha por nome de Pátimo, uma ilha que ele estava sozinho. Nesse momento, irmão, não tem pastor. Nesse momento não tem amigo. Nesse momento não tem visita. Nesse momento não tem ninguém dando tapinha nas costas. Nesse momento ninguém está com você. Aquele que está dizendo: eu estou junto com você, amiga. Aonde tu for eu vou com você, amiga. Mentira. No pior momento vai todo mundo virar as costas para você. Ah, estamos juntos, meu irmão, estamos fechados. No pior momento vão virar as costas para você. No pior momento estava João sozinho, sem ninguém do lado, sem amigo, sem visita. Mas o Senhor, meu Deus, decidiu visitar ele lá dentro da ilha. Sabe o que o Senhor fez? Desceu lá dentro da ilha, pegou na mão de João e levou ele em um arrebatamento de espírito. No pior momento da vida dele, ele vai ver o céu aberto e a glória de Deus se revelando. Já era para você dar um glória, mas eu vou melhorar. No pior momento de Isaías, ele vai ver o céu aberto e o Senhor assentado no alto e sublime trono. Capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Ele vai ver serafins que voavam. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e com 2 voava. E eles clamavam entre si: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ezequiel, lá na ilha do Quebar, esperando a providência. Capítulo de número 1 de Ezequiel. Eu vi o
céu aberto e vi visões extraordinárias de Deus. É no pior momento que Deus se revela. Estevão está sendo apedrejado por pedra, mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus sentado no trono e a glória de Deus se revelando. Paulo disse: eu fui arrebatado ao terceiro céu e tive visões inefáveis. É no seu pior momento que Jeová vai aparecer. Quem pega essa palavra, levanta a mão na altura do teu milagre, mulher. Levanta a tua mão na altura do teu milagre, homem. Deus está decretando uma vitória sobre esta igreja. Agora, quem pega? O Senhor está decretando uma bênção sobre a igreja. Quem pega? O Senhor está abrindo porta aonde não tem porta. Quem pega? O Senhor está curando. Quem pega essa palavra? Se você pega essa palavra, adore a Deus. Eita, pior momento. E a Bíblia vai dizer que ele foi levado em arrebatamento de sentidos. E enquanto ele está arrebatado, meu Deus, ele vai ver um barulho, ouvir um barulho por detrás dele. E a Bíblia vai dizer: e quando me virei para ver quem era que falava comigo, eu vi um homem no meio dos 7 castiçais de ouro. E o seu rosto, ou melhor, o seu cabelo, era como a lã branca. A sua barba era branca como a neve. Nos seus pés era como latão reluzente. Sobre o teu peito tinha um cinto cingido de ouro. Os seus olhos era como chama de fogo. O seu rosto era como o sol que na sua força resplandece. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E sabe o que aconteceu? Quando me virei, caí aos seus pés como se eu tivesse morto. Mas ele colocou a mão sobre a minha destra e disse: não temas, sou eu, Jesus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Meu Deus, será que você pode levantar a mão no terceiro andar? Eu estou pregando para quem gosta de Bíblia. Eu estou pregando para quem gosta de adorar. Eu não saí da minha casa para perder tempo aqui. Eu vim aqui para entregar o melhor. Se você veio adorar o Cordeiro de Deus, essa é a hora. Você não veio perder tempo. Você não veio passear. Você veio no lugar do livramento. Você veio no lugar aonde Deus opera. E Deus está dizendo: sofra comigo, chore comigo, derrame as tuas lágrimas comigo, mas eu sou Deus que estarei contigo. Eu vou falar, eu já termino. Jogaram José na cisterna e disseram: ele vai morrer, mas Deus tirou ele da cisterna. Jogaram Jeremias dentro do calabouço, ele estava enterrado no barro. Disseram: vai morrer, o Senhor tirou ele lá de dentro. Eita,
Lázaro foi colocado dentro de uma cova. Disseram: morreu. E o Senhor disse: não, Lázaro, saia para fora. Lançaram Daniel dentro da cova dos leões. Disseram: vai morrer. O Senhor disse: não, eu darei o livramento. Lançaram Ananias, Misael e Azarias no meio do fogo. Disseram: vai morrer. Deus disse: não, eu sou o Deus da vida. Lançaram Jesus dentro da sepultura. Disseram: vai morrer. Mas ele disse: não, ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem pode dar glória? Vai se colocando de pé dando glória, por gentileza. Vai se colocando de pé dando glória. Eu quero que você pegue no ombro dessa pessoa. Eu quero que você chacoalhe o ombro dela, o ombro dele, e diz para ele: aí, vai ficar apático ou vai dar glória na presença de Deus? O grandão da Galileia já chegou. Chegou. Cadê os crentes que é cristocêntrico, que amam a palavra de Cristo? Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o centro da igreja. Você está de pé por causa de Cristo. A tua casa está de pé por causa de Cristo. Você está aqui por causa de Cristo. Foi a cruz, foi o sangue derramado. Se você tiver glória, começa da glória, começa da glória, começa da glória, começa da glória. Foi assim que eu fui batizado com o Espírito, aos 13 anos de idade, lá dentro do monte. Enquanto eu levantava a mão e dizia: glória, 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 o Espírito Santo me batizou com o Espírito e com fogo. Vai dando glória. Com 14 anos de idade eu já pregava a palavra de Deus. Alguém dizia uma criança, mas era cheia do Espírito. Emanacaia. Se os velhos não quiserem ir, Deus vai levantar as crianças. Se os jovens não quiserem adorar, Deus vai levantar traficante. Se traficante não quiser vir, Deus vai atrás das prostitutas. Mas Deus vai levantar uma geração cheia. Quem quer receber, recebe agora. Recebe o renovo agora. Recebe uma autoridade agora. Uranacanto candarápia. Uratacantaramantureneia. Enquanto eu traficava, roubava, o Espírito Santo me pegou lá dentro de uma boca de fumo, me trouxe para a igreja e disse: prega, meu filho. Eu prego nas ruas, prego na praça, prego no presídio, prego para os irmãos, prego para a prostituta. Ei, o Espírito de Deus está dizendo: nada vai te parar, nada para a igreja. Ai, receba poder agora, receba autoridade agora. É baracoma na raia. Você não vai ter medo, você não vai temer. O Espírito vai usar a tua boca. Não teme o homem da terra, não teme o homem da terra. O poderoso Deus já entrou na batalha. Eu vou te dar 30 segundos para você receber uma glória agora. Receba. Eu ainda não ouvi língua estranha na igreja. Cadê? Uramatare amantori mitere me coma amanaio te canta. Eita, eu virei o ano falando em língua estranha. Era meia-noite virando o ano, eu estava de joelho no chão falando em língua estranha.